Da depressão, alguns veem como uma forma de você se recuar da exposição daquele fator estressor e assim poder se, digamos, recompor. Por outro lado, o comportamento depressivo ele é extremamente deletério, né? Porque a tendência do indivíduo é se alimentar menos, né? Alterar o ciclo do sono, alterar o ciclo reprodutivo. As ideias suicidas elas vão de encontro, né? Justamente, é bem contraditório nesse ponto, né? Porque Pois as pessoas que entram em depressão geralmente têm... O ser humano ele tem uma mania de querer achar uma explicação e uma razão para tudo, né? E na natureza a evolução ela não tem uma finalidade, né? Ela ocorre, né? É um fenômeno espontâneo e casual. Já outros estudiosos eles falam que o próprio comportamento suicida na doença mental seria também uma forma daquela espécie se livrar daquele indivíduo doente. É como se fosse um autoprograma de destruição. Digamos que você veio com uma série de defeitos genéticos comportamentais e que evolutivamente é melhor que aquele indivíduo seja exterminado. Quer dizer, pode parecer estranho isso. Não, mas dá para entender. Mas dá para entender qual é a forma de se pensar, né? Mas isso também pode ser uma coisa muito tendenciosa, porque você dessa maneira vai achar que a evolução já terminou, que é um processo final e que já tudo que tem que ser melhorado, melhorou. E nem tudo na natureza é necessariamente selecionado, porque nem tudo que surge é necessariamente passível de ser positivo ou negativo. Pessoal, no caso dessa nova visão, que na verdade já vem sendo discutida há algum tempo, sobre essas doenças mentais, assim, doenças da mente, como esquizofrenia, depressão, serem também uma questão evolutiva, assim, um distúrbio provocado pela evolução. Isso altera de alguma forma o tratamento que é dado a essas doenças? Isso muda muito a visão das doenças, porque primeiro você tem que lembrar que do ponto de vista assim, didático, as doenças elas são uma criação também da mente humana. O que a gente chama de doença, na verdade, é uma definição cultural, né? A gente já falou do homossexualismo. Eu dei o exemplo no texto da dislexia, né? Os índios não vão ter problema de dislexia nenhum, né? Porque eles nem leem nem escrevem, né? Então, existem várias doenças culturais, que a demanda cultural cria a doença. Por quê? Porque há um espectro de habilidades humanas, né? Se todo mundo aqui agora for correr, você vai ver que parte corre melhor, uma parte corre pior, uma parte enxerga melhor, uma parte enxerga pior, e a mesma coisa é o nosso comportamento. No caso, se essa corrente, nos próximos anos, ela trouxer mais luz às questões de depressão e de esquizofrenia para os doentes, você acha que tem uma diferença, assim? Você não sei, dos doentes, assim, eu digo já estereotipando, né? Mas para as pessoas que sofrem disso, você acha que vai ter uma diferença você saber que não é considerado mais uma doença, que é uma coisa mais... Só de você mostrar para ele como aquilo é comum já é super importante, né? Que é a desmistificação dele como tipo um alienígena, né? Por exemplo, 1% da população mundial tem esquizofrenia, né? Isso é muita coisa para uma doença só. Você imaginar que Recife tem, por exemplo, 1 milhão de habitantes, tem 10 mil esquizofrênicos em Recife. É muita coisa, né? E você fazer ele entender que a doença tem todo um espectro de manifestação, desde quadros mais graves a quadros mais leves. Então isso vai mostrar que não são necessariamente doenças incapacitantes, vai depender do cuidado pessoal, do nível de tratamento. Então isso tudo, claro, não envolve evolução, né? Mas eu acho que ajuda a desmistificar aquilo como algo necessariamente patológico, mas como parte do espectro do comportamento humano. A maioria dos seres humanos, de 5 mil anos atrás, talvez do século 17 para trás, morriam antes de acabar a janela reprodutiva. Morriam cedo, todos. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que um fenômeno evolutivo explicado por Charles Darwin, chamado de seleção natural, não agia, quer dizer, não produzia
os indivíduos, né, não produziam os indivíduos que sobrevivessem tempo suficiente para manter esses genes. Explicando melhor, desembolando o meio do campo, quer dizer o seguinte: se os indivíduos viverem toda a sua janela reprodutiva, isso quer dizer que todos os filhos que ele deixarem aí, ele pode tomar conta, etc, etc, e morrem aí, e todos os genes que ajudaram ele a chegar até aí, morrem com ele. Uhum. E se eles tiverem genes que causam doenças, esses genes também morrem com ele. Acontece que com o desenvolvimento da Revolução Industrial, de 1870 agora para cá, houve um boom na população mundial. E aí cresceu em números muito grandes esta população. E por conta disso, nós temos uma população velha que ultrapassa os 50 anos, que 50, 60, 70, 80 anos de idade. Estamos no limiar dos 80 anos de idade no chamado primeiro mundo, que se considera desenvolvido. É uma das concepções errôneas da nossa atualidade. Não existe país desenvolvido. Isso é conversa mole. Todos estão em desenvolvimento. É só uma questão de ponto de vista. Pois bem, então, com 80 anos de idade, o indivíduo há muito tempo passou pela sua janela reprodutiva. Uhum. Aqueles genes que causariam doença para ele, continuam produzindo doença. E escaparam da seleção natural. Não foram jogados fora. A evolução biológica não significa um movimento na direção da perfeição. Não existe nada disso. Então, quando a gente fala de seleção natural, a gente está falando dos indivíduos que sobreviveram, tá? Se eles sobreviveram, morreram uma série de tantos outros. Nesses que sobreviveram, ficaram genes. Aleatoriamente, os genes não foram escolhidos, não. Quando a gente fala de seleção natural, isso não quer dizer que a seleção foi lá escolher, não. Sobraram aquilo ali. Aqueles genes que sobraram causam doenças para a gente agora. Eles eram bons há 10 mil anos atrás. Mas agora, não. O que é que esses genes fazem agora? Acumulam gordura no nosso corpo, acumulam sal e fazem com que a gente tenha pressão alta. É como se eles eram bons naquele contexto de 10 mil anos atrás. Mas hoje eles não são humanos. Então, quando você vê uma pessoa gorda, obesa, coisa e tal, gente, ele é obeso por causa dos genes dele. Mas as doenças crônico-degenerativas também, as doenças mentais entre elas, elas podem ser, tá, resultante da ação de uma série de genes que se acumularam de 10 mil anos para cá, devido ao boom civilizatório do planeta, principalmente no mundo ocidental.